Eu acho que até agora, eu só trouxe animes e mangás que eu realmente gostei de ver. Por mais que eu desse algumas leves críticas, eu sempre tive essa filosofia de fazer vídeo de obras que eu gostasse, pra eu poder fazer um vídeo com mais vontade, sabe? Afinal, ninguém gosta de trabalhar com algo que odeia. Por mais que o que eu faça não é trabalho, de ter muita gente que trabalha com algo que odeia. Bem-vindo ao Brasil. Porém, hoje vai ser um pouco diferente. Hoje, eu quero falar sobre uma obra, mais especificamente sobre a adaptação de uma obra que, de literalmente um episódio para o outro, foi de anime mais hypado para um dos mais escrotizados de todos os tempos. Talvez não tenha sido tudo isso, mas acho que deu pra entender meu ponto. Sim, eu estou falando de Uzumaki. Não é do Naruto Uzumaki que estamos falando. Gostaram dessa piada? Foi genial, eu sei que foi. E sim sobre Uzumaki, de Junji Ito. Como algo tão esperado e com uma animação tão boa conseguiu decair em questão de uma semana? Bem, antes de falarmos mais sobre esse assunto, vamos falar sobre o patrocinador de hoje. Mentira, esse canal não vai ter nenhum patrocínio tão cedo. Vamos falar mais sobre a obra mesmo. Uzumaki, ou em tradução para o português, Espiral? Ah, então por isso que é Uzumaki. Foi uma série de mangá de terror psicológico, sobrenatural e fantasia sombria feita por Junji Ito. Para quem não conhece, é um dos maiores, se não o maior, mangaka de todos os tempos quando o assunto é horror. Eu vou falar mais sobre isso depois. O que eu quero que você saiba é que Uzumaki é um dos mangás de horror mais aclamados de todos. O trabalho do Junji Ito é meio que aclamado, mas esse daqui é um dos mais famosos. Você entendeu, você não é burro que eu sei. Aliás, eu sinto que tem que explicar quais são as diferenças entre terror e horror. Eu também vou explicar o tema do Uzumaki, tá? Me dá um tempo, eu já tenho muita coisa pra falar. Bem, terror se refere à antecipação de algo assustador, aquilo que gera uma onda de ansiedade e suspense, onde o medo é mais psicológico. Basicamente, é a expectativa do que pode ocorrer. Como exemplo, eu posso falar sobre, sei lá, Five Nights at Freddy's. Sabe quando você está com as suas portas abertas e coisa está vigiando o lugar? Sabe a ansiedade que você sente? Sabe esse suspense todo de saber que você pode levar um jumpscare na fuça? Isso é terror, e é algo que o Junji Ito faz também. Afinal, para se fazer um mangá de horror, você precisa saber criar o ambiente perfeito. Você precisa fazer com que a pessoa sinta ansiedade, que a pessoa sinta a expectativa que algo ruim vai acontecer, para assim pegar ela num mata-leão e surpreendê-la. E surpreender é justamente o que o horror é. Horror nada mais é do que o choque, o clímax do terror, o jumpscare do Freddy Fazbear na sua cara. Ou sei lá qual boneco, eu nunca fui fã de Five Nights at Freddy's. É a sensação posterior de sentir terror de algo. E é nessa parte que Junji Ito é mestre, não só por saber criar esse sentimento constante de medo, como também por desenhar as coisas mais nojentas que você pode imaginar, te horrorizando. Junji Ito sabe fazer horror justamente por desenhar formas grotescas e totalmente desconexas da realidade de forma explícita, causando choque e repulsa naqueles que leem suas obras, mostrando uma situação em que a humanidade não tem salvação, apenas dor e sofrimento. Não é um horror que te assusta, mas é um horror que te impressiona, te enoja e te deixa inquieto. Eu não sou uma pessoa fácil de ser surpreendida, sabe? Anos e anos de internet desde a infância fez o meu cérebro corroer e escorrer pelo nariz, assim fazendo com que eu reaja ao massacre feito por alguém do PCC ou cartel mais amigável do México com a mesma naturalidade que eu vejo vídeos de animais filhotes fofos. Mas o Junji Ito conseguiu me fazer sentir nojo. Isso tudo misturado com temáticas perturbadoras, terror psicológico e elementos sobrenaturais fez com que Junji Ito se tornasse um fenômeno. E pensar que esse mano era dentista e desenhava como hobby. Nunca desista dos seus sonhos, crianças. Quem sabe você pode desenhar coisas tão repugnantes como ele e ganhar milhões. O próximo Junji Ito pode estar trabalhando com planilhas nesse exato momento na cidade de Fortaleza e ninguém sabe. Até porque não existe nada mais enlouquecedor do que trabalhar numa escala 6x1. Enfim, resumindo tudo o que eu disse. O homem é bom no que faz e sabe criar mangás e te horrorizar. No bom sentido, como ninguém. Porém, assim como Van Gogh, ele é incompreendido pela sociedade. Porém, o que a sociedade fez com Van Gogh é fichinha comparado ao que os animadores japoneses fazem com as obras do Junji Ito. É sério, nada consegue explicar como esses caras conseguem fazer com que essas obras desse ex-dentista fiquem paias e sem sal. E eu posso falar um pouquinho sobre isso como alguém que já viu alguns animes das obras dele. Para começar, temos a Junji Ito Collection. Ela não foi a primeira tentativa de adaptar um mangá do Junji para anime. O primeiro, até onde eu saiba, foi Gyo, lá para 2011 em formato de filme. Porém, as 5 pessoas que viram esse anime não gostaram e sinceramente eu tô cagando pra esse filme.
Pelo menos ele tem a desculpa de ser o primeiro. Agora, a Jiu-Jitsu Collection, eu não assisti na época, pois eu tava na minha fase de odiar animes porque eu tava vendo o domínio. Se o Nami de 2018 me visse hoje, ele estaria envergonhado. Mas pelo que eu vi sobre as pessoas comentando, as histórias não te dão medo, sendo pouco assustadoras. Eu não vou falar muito sobre esse porque eu não vi, mas o próximo da lista eu vi. E que tristeza de ter visto. Jiu-Jitsu, Histórias Macabras do Japão, foi lançado em 2023 na Netflix. E foi a primeira vez que eu me prestei pra ver algo relacionado a Jiu-Jitsu. Não foi a primeira vez que eu vi algo dele, pois eu tinha visto algumas páginas soltas de suas obras. Mas foi a primeira em que eu me prestei de ver completinho o seu trabalho. Não vou mentir, eu gostei da coletânea. Porém eu não sentia medo nenhum daquilo tudo. Eu não ficava na expectativa de que algo ruim ia acontecer. Nem me surpreendia com nada bizarro que jogava na minha cara. Eu lembro até hoje de uma história de lá, de umas cabeçonas e, mano, o bagulho é feito CGI na maior cara de pau. Também lembro da história do sorveteiro, que tem uma maçaroca de criança que era pra ser assustador, mas era só esquisito. E não horrorosamente esquisito, era só esquisito mesmo. Totalmente antipático. Todo estúdio que produzia algo do Junji até aquela época fazia da maneira mais pobre possível. Nenhum deles conseguia captar as características únicas das obras desse japonês. E nem se esforçavam também. E olha que, na minha opinião, é muito mais fácil criar uma ambientação de terror no audiovisual do que só no visual. No audiovisual, você tem o poder da música e dos sons para poder criar ambiência e, mesmo assim, eles não conseguiram captar a essência dele, preferindo gastar recurso em cabeças de CGI. Sério, isso me assusta, mas não é de um jeito que eu gosto. Com tudo isso, todos os fãs de Jiu-Jitsu ficaram desiludidos sobre a situação. Não queriam adaptar as obras desse mundo todo fofo de maneira boa, mas com esse descontentamento que o Salvador da Pátria apareceu com a luz no fim do túnel. Em 2019, na Crunchyroll Expo, foi revelado que uma adaptação em anime de Uzumaki seria produzida em conjunto pela Production YG, de Kaiju No. 8, e a Adult Swim, a maior produtora de lo-fi do mundo. É uma combinação estranha até. Desde cedo, eles afirmaram que adaptariam a obra em 4 episódios. Já eu falo mais sobre isso, mas eu acho que você já previu o que vai acontecer. E começaram a botar a mão na massa. Nesse meio tempo, não se teve muita notícia sobre a adaptação. Só umas coisas aqui e ali, uns teasers aqui e ali. E isso tudo piorou com a pandemia da doença lá que todos sabemos, atrasando o trabalho todo. Porém, foi há alguns meses que o hype surgiu com o trailer de Uzumaki. Para começar, o estilo era totalmente fiel ao mangá, diferente das outras adaptações. Até porque todo o problema estava no visual, aparentemente. O visual do anime é totalmente preto e branco, pra já dar um primeiro soco no estômago daqueles que não esperavam nada. Era um indício de que algo havia mudado e que bilhões iriam sorrir. A animação estava impecável também, mas era o mínimo. Lembre-se, esse anime foi anunciado em 2019. São 5 anos trabalhando nesse anime. Pelo que podíamos ver, o trabalho estava dando frutos incríveis. Eles, pelo visto, conseguiram finalmente pegar a essência grotesca e absurda do Junji. Finalmente um pouco de felicidade no coração desse povo tão sofrido. Chique estava em festa. Mas eu não vou ficar nesse papo não, querido viewer. Se você tá aqui, você já sabe o que aconteceu. Nós estamos na linha do tempo falha, não há escapatória. Porém, antes de mergulharmos nessa espiral de loucura, deixe-me resumir o primeiro episódio de Uzumaki, que é quase impecável. Tipo, foi por um triz, foi raspando. Primeiramente, somos apresentados à cidade de Kurozu, e é aqui que todas as maluquices irão acontecer. Quem nos apresenta essa cidade é Kiriegoshima, que está indo até a estação para encontrar com Shuichi Saito, seu namorado. Ela não é namoro, ele só estudou em outra cidade mesmo. Ao caminhar, Shuichi fala com Kiria sobre fugir da cidade, pois Kurozu está tendo muitas espirais. Claro, né, o anime se chama Uzumaki, espiral em japonês, é claro que vai ter espiral. Para exemplificar a situação, ele fala sobre seu pai, que está ficando louco por espirais, sendo sugado por sua complexidade e afins, segundo ele. Ele fala de outras situações estranhas, como quando ele começa a rodar seus olhos individualmente, ou quando fica bravo quando sua comida não tem forma de espiral. Pausa na review só pra falar como a arte tá bonita nesse episódio. Os caras se esforçaram muito aqui, dá pra ver. Tá igualzinho a arte do Jiu-Jitsu. Eu já tava descabelando palhaço aqui, pro fato deles estarem sendo fiéis à arte, não pra esse troço aí. Depois de coringar e de desaparecer com um tornado, ela vai para sua casa, onde vê o pai do Shuichi falando sobre como espirais são radicais para o pai dela. Nem pra falar sobre como o Coringão tá numa espiral de fracasso perto do rebaixamento. Isso sim é conversa de velho. O Corinthians ainda tá ruim, eu não acompanho o futebol tanto assim. Na escola, Kiria conversa com a Azami, que comenta sobre como sua cicatriz puxa os outros meninos até ela, como uma espiral. Ela se encontra com Shuichi na estação, mas ele sente a energia de Tasmania vinda da Azami e foge lá com sua namorada, assim mostrando como ele é Giga Shed Base de Red Pill com Maura e outras gírias que até eu sou muito velho pra entender.
Ele é muito skibidi toilet. Daí, o pai da Kira pede para entregar a cerâmica dele para o pai de Shuichi. Mas ao chegar lá, o velho rejeita, pois diz que não precisa mais, já que ele já descobriu formas de fazer espirais com o próprio corpo, fazendo essa coisa nojenta aí. Eu já falei como a arte desse bagulho é boa? Daí, a Kira foge da casa, assustada. Ah, e o Mono aparece lá para entregar uma coisa da madeireira. Com certeza isso não é foreshadowing. Depois de um tempinho, Shuichi dá de cara com a Azami, que ficou extremamente apaixonada nele depois de ver como ele é geek chá de base de... Eu não vou mais falar isso, pelo amor de Deus. Ela mostra a cicatriz para ele, que agora não é mais nem uma lua crescente, e sim uma espiral. Ele sai de lá correndo, e o pai dele foi pra vala. Meu mano Shuichi tá sofrendo. Ele fala para Kira que seu pai não foi de base caindo de uma escada, como ele falou pra todo mundo, mas que ele se enrolou todo numa bacia. Aquela bacia que vimos o cara entregando lá atrás. Oh meu Deus, era foreshadowing, mas nem dá tempo de explicar muito, pois a mãe dele enlouquece a ver as cinzas do seu marido se tornando espirais. E pra piorar tudo, a cara do puto aparece, rindo, fazendo ela ficar insana. Corta pra Azami chegando lá do nada, com a espiral muito mais fundo na testa agora. Corta pra mãe do Shuichi gritando. Não sei se dá pra perceber, mas a história tá indo rápido demais, sem transição nenhuma e... Tenta reparar isso ao longo da review. Um guri estranho aparece pra atormentar a Azami. Na escola, um guri estranho que só aparece em dias de chuva aparece, pois tá chovendo. Os tranqueiros da escola e o líder Chickson cabeludinho começam a fazer bullying com ele, puxando-o pelado pela escola. Mas ao olhar suas costas, eles percebem que tem uma espiral crescendo nas costas dele. A espiral está contaminando tudo e todos dessa cidade. A situação da mãe do Shuichi piora. Com ela vendo espirais em tudo, ela corta o próprio cabelo e os próprios dedos. Mais especificamente as digitais dos dedos dela. Não vou mentir que essa cena me deu um calafrio desgraçado. À noite, Kira encontra com a Azami, que já está com a espiral muito grande no seu rosto. Olha, é o desenho famoso lá, é daqui que veio. Ela usa o moleque que gostava dela pra atrair Shuichi. O moleque fica puto e tira o chapéu dela, mostrando seu enorme e vistoso redemoinho. Ela suga o moleque, para aqueles que gostam de Uvor, e se autodevora também. E assim acaba o primeiro episódio de Uzumaki, e aqui começou a alegria de muita gente. Pelo visto, pela primeira vez na história, uma obra de Jujutsu seria adaptada com o devido respeito. Poxa, 5 anos de trabalho, né? Eles tinham que entregar algo ótimo, e eles conseguiram. Animação perfeita, soundtrack impecável que te deixa imerso na trama, momentos perturbadores e bizarros dignos de Jujutsu. Tava indo tudo muito bem, com exceção de uma coisa: o ritmo. Eu senti que o episódio foi rápido demais na trama, e isso foi meio paia, sabe? Esse pacing diminuiu bastante o impacto das cenas, pois não tinha uma tensão lá tão grande, e a tensão e suspense é algo crucial em qualquer mídia de terror e horror. No mangá, Juji tem a liberdade para deixar a tensão se acumular lentamente, permitindo que os leitores sintam o terror se aproximando em cada página. No anime, no entanto, essa construção de suspense é sacrificada, e isso torna difícil de dar impacto original, especialmente um gênero onde o ritmo é essencial para criar uma experiência verdadeiramente aterrorizante. Devemos lembrar que esse anime, desde sempre, foi planejado para ter 4 episódios só, então era claro que teria esse problema. Mas tudo bem, né? O trabalho de Jujutsu estava no caminho certo, até chegar ao segundo episódio e descarrilhar todo o suor e sangue desse japonês. Eu não vou fazer uma reviewzinha do segundo episódio, até porque eu quero que vocês mesmos vejam o anime pra tirarem suas próprias conclusões. Eu só vou falar que puta que pariu, a animação caiu demais, e o ritmo rápido e sem transição nenhuma piora muito tudo isso. Olha essa parte aqui. Isso aqui é uma animação boa pra vocês? Como que foi dar aquela belezura pra uma coisa assim? Eu tava vendo o Uzumaki e de repente eu tô jogando um jogo em Flash. Olha esses mano correndo como se estivessem usando o efeito de crop no Sony Vegas. Sim, eu uso o Sony Vegas. Me libertem desse frame. Eu sinto que estou caindo numa espiral de loucura de editor que cracha. E pelo visto esses manos são tão brabos que conseguem deslizar na areia. Isso sim é habilidade. E nem me falem da Kira que ao subir um lance de escadas parece estar fudendo o fantasma. Que isso, novinha? Essa sarrada nervosa aí, hein, cachorro? Enfim, o que eu quero dizer é que de um episódio para o outro, parece que o bagulho desandou demais. 5 anos. 5 anos de produção para animar a Kira funkeira. 5 anos para produzir uma animação em Flash. Eles adoram pisar na nossa cara. Mas sabe, o pior de tudo é que, mesmo com tudo isso, o anime ainda consegue me fazer sentir arrepiado. Mesmo com tudo isso, a essência grotesca de Jujutsu não pôde ser contida. Foi contida um pouco, na verdade, por causa desse pacing horrível e animação ruim, mas não contida totalmente. Tem uma parte que o maluco que sofreu bullying e um cabeludinho se transforma em caracóis. Com isso, as pessoas da escola trancam ele no lugarzinho lá, onde eles... Vamos dizer que eles se conhecem um pouco mais a fundo. Fundo ao ponto de terem filhos. E é assim que a gente aprende que caracóis são hermafroditas. Jujutsu é horror, mas também educação. O professor pisa nos filhos deles, demonstrando que ele é um lacradorzinho pro aborto. Mas é ele que se ferra no final.
pois ele também se transforma num caracol. Isso é bem arrepiante e assustador, mas não tão assustador quanto o fato de que tem gente indo pra escola ainda. Sua cidade está sendo infestada por espirais malignas e os caras estão indo pra escola. E isso sim que é preço pelo ensino, já aponta de parabéns. Nos primeiros sinais de pandemia lá em 2020, eu já tava faltando nas aulas. A atitude gigante dos japoneses. Mas ainda assim, faz alguma coisa. Já era pra ter tacado uma bomba nessa cidade. Eita. Quer dizer, não precisa tacar bomba numa cidade japonesa, não. Ops. Eu acabei de ver o terceiro episódio e, sinceramente, melhorou um pouquinho. A animação tá um pouco menos porca, mas o pace horrível ainda está lá e ele vai acabar só quando acabar esse anime. Estamos perdidos. Pelo menos tem momentos engraçados. Só de raiva, eu peguei pra ler o mangá, a obra original que estão usando pra adaptar o anime. Isso me deixou mais puto ainda. Se você tá vendo apenas o anime, mas nunca leu o mangá, pode contar um segredinho? O anime tá fora de ordem. Os caras decidiram mudar a ordem que as coisas acontecem porque sim acabou a conversa. Tipo, o acontecimento da Zami era pra ser um pouco mais pra frente na história, mas eles botaram no primeiro episódio porque sim. Isso estragou ainda mais o anime, na minha opinião. Além disso, no mangá, cada historiazinha dentro dos capítulos tem o seu tempo pra ser desenvolvida. E eu não tenho a sensação de que tá tudo indo rápido demais, como tem a ver o anime. Já no anime, eles comprimem umas 3 ou 4 historiazinhas no episódio só e estragam tudo. Parece que em cada episódio se passa 1 ou 2 dias, enquanto no mangá dá pra ter uma noção de que está passando muito tempo. Sabe, eu não fiquei tão imerso na história como eu fico assistindo o anime, mas isso é mais culpa minha do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, eu li esse mangá com gosto, com a sua história mais fluida e bem desenvolvida do que o anime. O anime cortou muitas partes que servem para construir o suspense, fazendo ainda mais rushado do que eu imaginava. Eu fico meio pá das ideias quando lembro que esse anime desde o começo só contava com 4 episódios. Não passou pela cabeça de ninguém que ficaria escroto. Meu Deus, eu tô falando demais. Vai demorar muito pra editar isso. Deixe-me concluir isso aqui logo. A adaptação de Uzumaki mostrou ainda mais como é difícil traduzir uma obra de Junji Ito para anime, ainda mais uma obra tão icônica como Uzumaki. O primeiro episódio foi alegria pura e mostrou um grande potencial, capturando as temáticas perturbadoras do mangaka com uma animação suave e bela, sendo fiel ao mangá. No entanto, o ritmo acelerado e a queda brusca de qualidade comprometeram bastante a experiência. Chega a um ponto que parece que é na sacanagem, sabe? Eu sei que é difícil replicar a arte do homem, que é difícil construir o terror e transmitir essa sensação desconfortável que ele nos traz. Difícil, mas não é impossível, como podemos ver justamente no primeiro episódio de Uzumaki. Apesar disso tudo, o anime conseguiu transmitir, nem que seja um pouco, do horror que faz o Junji Ito ser consagrado com o título de maior mangaka desse gênero. Mas a experiência toda desiludiu muita gente. Tá muito aquém das expectativas, principalmente por tentar comprimir toda a série de Uzumaki em apenas 4 episódios. Enfim, toda essa situação que Junji Ito passa com as pessoas que querem adaptar suas obras é tão trágica quanto as histórias de seus mangás. Talvez ele possa usar isso de inspiração para criar alguma história para seu mangá. Junji Ito, se você estiver vendo isso, inspire-se nisso para fazer história e me dê os créditos. Pronto, soltei o verbo. Falei tudo que eu tinha que falar sobre esse bagulho todo. Se tu chegou até aqui, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu tô sentindo que isso vai dar um trabalhão pra editar, porém eu amei escrever esse roteiro e quem sabe eu amo editar isso também. Deixe um comentário no vídeo também falando sobre suas opiniões. Você concorda comigo? Acha que tem mais algum erro que eu deixei passar? Absolutamente tudo que eu falei está errado e deveria desistir do YouTube depois disso? Comente aqui e me deixe saber. Muito obrigado e tchauzinho!